Beleza. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de todos. Sei como tá difícil a agenda de todo mundo. E então, para eu começar aqui, eu quero me apresentar. Primeiro adendo que eu quero fazer, não sou uma pessoa técnica, sou formado em Direito. Todo mundo me pergunta como um advogado foi parar trabalhando com cloud. É uma história muito longa, mas basicamente eu venho do mercado corporativo, trabalhei com direito societário, depois eu fiz administração, fiz uma pós em finanças, MBA, e aí em 2012 me deu essa coceira para começar a empreender, que eu imagino que algum de vocês também já tenham ou já estejam vivendo esse momento. E aí desde então, eu já fundei 4 empresas, de diferentes setores, uma empresa de agro, eu sou do interior de São Paulo, então era algo que eu sempre vivi muito de perto. Depois eu fiz uma parceria com um laboratório genético, que é uma empresa que ainda está ativa. Tive uma empresa de consultoria, de M&A, de fusões e aquisições, que é algo que eu tive nessa minha carreira, tanto advogado quanto finanças, até que, enfim, fundei a KingCloud, onde eu atuo como CEO aí nos últimos anos. E na KingCloud a gente passou por algumas coisas muito bacanas. Então, eu tive a oportunidade de morar fora, fiquei 6 meses no Chile como parte de um programa chamado Startup Chile, que é um programa financiado pelo governo chileno, uma visão muito legal para o mercado, que o governo basicamente ele paga para empreendedores do mundo inteiro irem para o Chile e não pede nada em retorno, no sentido de participação na empresa. O que ele fala dá uma chance para o meu país, vem para cá, vem conhecer nossa cultura, nossa legislação, a economia, e muitas dessas empresas ficam lá. Então, é inclusive um programa que tem um retorno incrível. E foi muito legal estar lá. Eu brinco que foi o MBA que eu fiz, de estar com pessoas com aquela mesma cabeça e criei amigos que mantive até hoje. Também passamos pelo Endeavor Scale Up, que é um programa, para quem não conhece, para quem não segue, quem gosta de empreender, leitura obrigatória. E esse programa foi muito legal para ter acesso aos mentores, essa rede de colaboradores. Da KingCloud fizemos algumas rodadas de investimento, tanto com investidores anjo, grupos de investidores como Anjos do Brasil, GV Angels e fundos como o Bossa Nova. E, inclusive, temos também uma empresa nos Estados Unidos. A KingCloud tem uma empresa lá chamada KingCloud USA, que a gente comercializa nosso produto pela AWS Marketplace. Então, foi uma jornada, além de muito desenvolvimento profissional, muito desenvolvimento pessoal. E acho que isso é algo que às vezes a gente deixa de lado quando empreende, só pensa no produto que a gente cria, na solução, no que a gente quer melhorar as pessoas, mas também tem esse lado de coisas que você aprende, pessoas que você tem a oportunidade de conhecer, como o Daniel, por exemplo, que provavelmente não teria se não tivesse seguido essa carreira. Um outro destaque que eu quero dar para vocês, eu falo como Clean Cloud, não como Henrique, nós somos apoiadores de um projeto chamado Escola da Nuvem. Então, todo mundo fala dessa dor do mercado, que faltam profissionais qualificados. Então, é um programa voltado para jovens, a gente brinca que são jovens de até 80 anos, então pessoas de qualquer idade que querem conhecer mais sobre computação em nuvem, querem explorar esse mercado. Então, totalmente gratuito. A CleanCloud é uma das empresas apoiadoras. E se algum de vocês tiver interesse tanto em participar como em apoiar, estamos sempre à busca de mentores. Por favor, procurem, me mandem mensagem depois, que é um programa muito legal, já está trazendo alguns resultados assim que são super recompensadores. E também faço parte, sou mentor do Instituto Semear, que é um outro programa muito legal focado aí em jovens carentes. Agora que eu falei um pouco de mim, deixa eu falar um pouco da KingCloud, né? Então, a KingCloud é uma startup brasileira. Uma coisa que a gente tem muito orgulho é que no Brasil a comunidade DevOps não tem esse complexo de vira-lata que a gente vê em muitas outras áreas. Aqui é o contrário. Você falar que é brasileiro é um diferencial competitivo. As pessoas olham e falam, nossa, que legal que vocês são daqui. Vou dar uma atenção maior ao produto de vocês, porque a gente é tão bom quanto aos negócios de fora. Então, é muito legal ver essa mentalidade. Porque eu acho que o DevOps, a pessoa técnica, o desenvolvedor, ele sabe o quão bom é o desenvolvedor brasileiro, comparando com de outros países do mundo, e não perdemos em nada, e acho que tem mesmo que ter essa visão, e tem que ter essa visão para outras coisas. Como eu falei, passamos aí por alguns programas de aceleração, rodadas de investimento, alguns reconhecimentos, como startups de destaque pela pequenos e grandes negócios, Open Startups,
Somos aqui do Cubo, ficamos aqui no Cubo em São Paulo, Cubo Itaú, e também parceiros de tecnologia, tanto de AWS, Azure e Google, né, os três principais players de computação em nuvem. E o que é nuvem, né? Então, para esse público aqui, eu não preciso falar tanto o quanto é um mercado que vem crescendo e vem crescendo de forma exponencial. Então, o Gartner, gosto de trazer esse dado, apesar de parecer antigo, mas é para mostrar que o Gartner previa que ia chegar em 300 bilhões, a gente passou esse número muito antes, independente da pandemia. A pandemia, sim, teve uma aceleração digital muito grande, mas independente disso, o mercado já vinha numa aceleração enorme. Só que isso trouxe diversos pontos de atenção, e tem alguns aqui que merecem um destaque especial. O primeiro é que mais de 99% das falhas de segurança são decorrentes de erro do usuário. E esse erro é muito caro. A IBM fez um estudo que cada vazamento de dados custa, em média, 7,8 milhões de dólares. Isso sem falar, é claro, na multa, né, de até 50 milhões de reais por infração, que é o que prega na LGPD. Então, ter falhas de segurança se tornou caro. E qual que é o cenário de cloud security que a gente mais vê aqui nas empresas no Brasil? Então, é um cenário de a empresa ela tem um alto volume de dados pessoais sensíveis, esses dados são mal gerenciados, por eles serem mal gerenciados, você tem um vazamento de dados, você sofre ataque cibernético, e por fim isso vai causar consequências financeiras, como a multa que eu comentei, operacional e reputacional. Porque quando a gente fala aqui da multa, muitas vezes o impacto é muito maior no cliente final, né? O cliente deixar de confiar na sua marca, deixar de confiar na sua empresa, e tem dados até super relevantes que, por exemplo, tem uma redução de 30% média no valuation de uma empresa pré-IPO, né, de capital privado, quando tem um vazamento de dados. Então, isso, e o que acontece? As empresas cada vez mais olham isso como um diferencial competitivo. E o que isso quer dizer? Que é uma área que as pessoas sofrem uma pressão muito grande, porque o conselho está olhando para isso. Segurança não é mais aquele negócio que era um afterthought, né? A última coisa que eu lembro da minha empresa é segurança. Não. O conselho de administração vai perguntar para o CEO o que está acontecendo, o CEO vai conversar com o CFO, com o CIO, com o CTO, com quem quer que seja, isso vai descendo até chegar lá no estagiário de segurança da informação que acabou de começar na empresa. Então, é um tema que subiu a alguns níveis. E esse tema se torna mais relevante quando a gente fala de cloud. Porque em computação em nuvem, a gente existia até no mercado, quem é um pouco mais velho talvez deve lembrar, que o CISO era chamado de Dr. No. Tudo era não. E ele tinha controle da situação quando se tratava de um ambiente privado, né, de um data center, porque ele tinha acesso ao que está, onde esse data center estava se conectando. No momento que você vai para a nuvem, e a nuvem normalmente é uma decisão de negócio, não é uma decisão de segurança, não porque não seja seguro, mas por conta de algumas complexidades, você vai ter um cenário em que o CEO, por uma estratégia de transformação digital, o CFO, por uma estratégia de custos, que ele quer trocar CAPEX por OPEX, ele quer poder escalar, não escalar, a pessoa de estratégia para poder usar novos produtos, quer que seja, mudou para a nuvem, e aí o time de segurança ele teve que lidar com isso do dia para a noite. E quando fala se a nuvem é segura ou não, sim, a nuvem é segura, só que existe o modelo de responsabilidade compartilhada. Então, quando a gente vai para a nuvem, que vocês provavelmente sabem, é que o provedor, você tem uma camada da infraestrutura, a responsabilidade é exclusiva do provedor. E você tem a camada de configuração daquilo que você usa da nuvem, que é a responsabilidade 100% do usuário. Bom, até aqui, provavelmente não falei nada novo para vocês, e aí dando um spoiler, o Score vai atuar exatamente nessa parte de cima. Mas o que é importante daqui, gente, é que esse modelo de responsabilidade compartilhada, ele é fluido. Ele não é desse jeito para todos os serviços que estão na nuvem. E quando eu falo em todos os serviços, eu falo os mais de 1.000 serviços que você tem na AWS, por exemplo. Então, quanto mais o serviço é gerenciado, mais vai ter a responsabilidade do provedor. O provedor vai fazer mais coisa para você. Então, a gente sempre vai ter que pensar o lock-in.
qualquer decisão que você tem na nuvem, você vai ter algum tipo de lock-in. Você pode ter mais ou menos. Se você tiver mais lock-in, provavelmente o provedor vai te oferecer mais coisas, vão ser gerenciados, inclusive, com relação à segurança. Se você escolher menos, você vai ter uma facilidade para mudar de provedor para outro. E aqui, e aí é o ponto que eu quero trazer nessa conversa. Eu falei um pouco de uma história empreendedor e trouxe essas questões de negócios, porque o DevOps, a pessoa de segurança, a pessoa técnica, ela cada vez mais é estratégica para uma empresa. E ela tem que pensar também como uma pessoa estratégica. Ela não tem que pensar somente numa escolha de nuvem como bits and bytes, como eu prefiro o EC2 AWS contra o servidor da Azure. Ele tem que pensar isso, dar um passo atrás e tentar olhar do ponto de vista do negócio. Então, você tem que pensar o quê? Qual lock-in que vai impactar meu negócio? Qual decisão que eu posso reverter no futuro? Por exemplo, se eu escolho o Lambda na AWS, eu posso testar em horas, eu vou ter um lock-in grande. Eu posso usar um container, posso usar um Kubernetes, só que vai demorar, se você quiser fazendo imagens, vai demorar dias. Então, o que isso é melhor para mim? Você não tem que pensar o que eu gosto mais, ou o que necessariamente é o mais barato. Mas, do ponto de vista de negócio, isso é algo importante eu mudar no futuro? Ou não tem problema? Eu vou ficar aqui na AWS, então é melhor eu pegar o Lambda e não ter isso. Eu estou com um problema de contratação, eu não consigo trazer pessoas para o meu time, então tudo bem, eu vou pegar um serviço mais gerenciado. Mas tem que ter esse ownership, tem que pensar como dono para tomar essa decisão. Porque o lock-in, gente, eu vou repetir, ele vai existir. E aí, eu acho que é legal trazer uma frase do Reid Hoffman, que foi fundador do PayPal, criou LinkedIn, dentre tantas outras coisas, que fez um dos primeiros investidores do Facebook, que ele fala que às vezes que você acha que tem duas opções, você pode ter uma terceira. Você pode esperar para tomar essa decisão. Então, às vezes, você não precisa adotar alguma tecnologia naquele determinado momento. Se você, com mais dados, puder tomar uma decisão mais assertiva, nada impede que você vá por esse caminho. Mas, de novo, pense no negócio. E quando você pensa no negócio, o que você tem que ter em mente é que o multi-cloud, para segurança, é muito complexo. Porque as melhores práticas e atributos são diferentes entre um provedor e outro. Então, você vai ter uma complexidade técnica, uma complexidade operacional aqui. Além, é claro, da dificuldade de você achar profissionais que são especialistas em mais de uma nuvem, né? A gente sabe que é difícil achar um profissional especialista em uma das nuvens, quem diria, né, de todas elas. E aí, no fim do dia, é um trade-off. A grande escolha que você vai ter é agilidade versus controle. O que é mais importante para mim? E até uma coisa que o Thiago falou atrás, quando ele estava falando sobre carreira e dinheiro, bem-estar e dinheiro, aqui é a mesma coisa. Não é sempre vai ser agilidade ou sempre vai ser controle. Você está no momento de hyperscale, agilidade é mais importante. Você está no momento que você já é uma empresa mais estruturada, mais importante você ter controle. Isso pode mudar dentro das áreas e tudo mais. Mas, de novo, tem que olhar para isso como uma questão de negócio, não só uma questão técnica. E um outro ponto para ficar na mente. Infraestrutura não oferece uma vantagem competitiva. Hoje, você tem a mesma infraestrutura de qualquer empresa do mundo. Então, você terceirizar isso é um no-brainer. Você ir para a nuvem é uma questão hoje que você não tem que pensar em ir para a nuvem ou não. Tem que pensar o que você vai usar ou não usar na nuvem. Porque se todo mundo usa a mesma infraestrutura, tudo está igual. E aí, quando você pensa em trade-off, o que é essencial lembrar? Que os grandes ataques que têm sido feitos, eles exploram vulnerabilidades básicas. Então, é claro que tem ataques que são extremamente complexos, que são muito difíceis de ser previstos. A gente pode entrar aqui numa discussão de horas só de falar sobre cyber insurance, se é um negócio que a conta fecha ou não fecha, porque por conta de todas as complexidades que isso gera. Mas vamos pensar no dia a dia. Vamos pensar nas notícias que a gente vê, no que a gente escuta dos nossos colegas. A grande parte dos problemas são decorrentes de credenciais, ou seja,
usuários sem MFA. E aí, quando eu falo de MFA, eu estou falando de um serviço, né, que é tão básico e a gente está chegando num ponto de maturidade da população geral que nossos pais estão usando MFA para o banco ou outros serviços. E na nuvem, muitas vezes você tem uma conta raiz, né, uma conta com acesso restrito, uma conta admin que não tem MFA. Você tem chaves de acesso comprometidas. Você tem um ambiente que não está subdividido em subcontas, né? Linked accounts, subscriptions, projetos, né? Não importa o nome do provedor, todos eles oferecem isso. E aqui nós não estamos falando de custo. Aqui nós estamos falando de questões operacionais que não vai ter nenhum custo adicional. Se você tiver 200 contas ou se você tiver uma conta na sua nuvem, o custo vai ser absolutamente o mesmo. Só que você vai ter um controle muito maior. Segundo fator que a gente vê nesses ataques é o acesso restrito. Então, a gente vê acesso restrito ao S3, né, ao armazenamento, a gente vê acesso restrito ao banco de dados e, provavelmente, o que a gente vê também, o que a gente mais vê é o Elasticsearch. Então, se vocês olharem, né, os últimos ataques que foram divulgados aí pela imprensa decorrente de vazamentos em computação em nuvem, a gente vai estar falando desses dois itens. E são itens que não é que você tem que ser o super expert para resolver, mas você tem que ter uma cultura de segurança, você tem que olhar para isso, tem que pensar isso como algo importante. Você tem que, na hora de fazer o trade-off, falar, isso eu não posso perder. Quando acontece um caso como o do SolarWinds, e para quem gosta de podcast, eu recomendo muito o podcast, inclusive do Reid Hoffman, que eu falei, chama Masters of Scale, com o CEO da SolarWinds, que ele conta um pouco do que foi aquilo e como lidar com uma situação aquela. Porque foi uma exposição que aconteceu há 2 anos, e aí o malfeitor, ele colocou, não sei se foi um código, o que quer que seja, no computador de um colaborador, e ficou lá esperando para dar um segundo passo, né, no momento que tivesse vulnerável. Esse momento aconteceu, como eu disse, 2 anos depois, e aí conseguiu acessar toda a cadeia. Só que é um ataque com um nível de complexidade muito grande que não é que você vai apontar o dedo e falar a culpa é desse colaborador. Não, é uma questão de processo. A gente fez um processo que tinha uma falha no processo, nós vamos corrigir. Aqui, quando a gente fala da exploração de vulnerabilidades básicas, aí é uma outra questão. Aqui não é questão de processo, aqui é questão do primeiro passo que você deve fazer ao você adotar uma tecnologia como computação em nuvem. A gente está falando aqui do topo do iceberg e é onde as pessoas estão indo buscar. Um exemplo que eu gosto de dar, eu que sou do interior, e imagino que alguns de vocês também são ou moram em casa, você tem ali 3 casas na rua. A primeira tem tem um cachorro. A segunda tem aquela cerquinha elétrica, né, de 2 palmos. E a terceira não tem nada. As casas são iguais. Para o bandido que ele quer invadir, ele consegue entrar nas 3. Mas, com certeza, ele vai ter menos trabalho na terceira. Aqui não tem cachorro e aqui não tem a cerca. E é isso que, que eu estou falando aqui. Coloque uma cerca. Você não precisa colocar a maior cerca no primeiro momento, mas põe uma pequena cerca. Põe um cachorro para proteger a sua casa. O que é básico, comece a fazer. Depois, você pensa em montar todo o seu sistema de alarme. E aqui eu gosto de trazer uma frase que é muito legal, que é do Mark Schwartz, que é evangelista na AWS, que ele fala que segurança é como uma qualidade, né? Ela busca assegurar que as capacidades de TI continuem a trabalhar de acordo com o que você esperava em condições ideais. Então, ou seja, quando tiver um ataque, quando tiver algo que você não esperava, que continue funcionando como você queria. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, como a gente teve com hospitais aqui no Brasil, como a gente teve com lojas aqui no Brasil, o que você espera de cibersegurança? Quando houvessem aqueles ataques, o hospital não tivesse que suspender as cirurgias por 1 semana, ou que a loja não pudesse faturar
por 2 ou 3 dias, ou que o site não pudesse funcionar por 2 ou 3 dias. O papel de segurança é um papel de backstage, né? É um papel que tudo está bem quando nada acontece. Então, não é muito para quem gosta do spotlight, não é muito para quem gosta de estar lá na frente e receber as palmas. Porque quando você é chamado lá para frente, porque alguma coisa deu errado. É muito injusto, de certa forma, né, de você não ser parabenizado todos os dias que não aconteceu nada, mas ou não teve nenhum vazamento, nenhum tipo de incidente, mas é assim que é a realidade. E é isso que a gente tem que começar a pensar a área de segurança, porque, mais uma vez, ela é cada vez mais estratégica, porque nesse momento que nós tivemos essa transformação digital, nós temos que as empresas, o faturamento das empresas cada vez mais está ligado ao digital. Cada vez mais elas dependem do digital para gerar aquele resultado, aquela expectativa dos acionistas. E aí imagina quanto custou para esse hospital ficar uma semana sem poder fazer cirurgia. Imagina quanto custou para essa loja cada dia, cada hora que não estava funcionando o sistema. E o problema é que o malfeitor, ele sabe disso. Ele sabe que isso tem um valor cada vez maior. Além dos 50 milhões de multa potencial da LGPD por incidente, que ninguém sabe muito bem o que esse por incidente significa, nós temos também essa questão do impacto ao negócio. E aí você tem também o Cyber Insurance, que cada vez mais está restritivo em quem vai pegar, e no fim do dia, a gente está nesse cenário, nessa tempestade perfeita, que está todo mundo sob ataque, todo mundo está olhando para o abismo, né? o facing the unexpected, e o papel de segurança se torna essencial para que tudo aconteça de uma forma natural, que ninguém perceba que existe segurança, que existe um time de segurança da informação. E é nesse contexto que a gente criou o Clean Cloud Score. Então, o Clean Cloud Score é um produto, uma categoria de produto chamada CSPM, que é Cloud Security Posture Management, que nada mais é do que verificar a postura de segurança das empresas. Então, o que quer dizer isso na prática? Na prática, a gente busca acelerar o processo de identificação das falhas e vulnerabilidades em nuvem, AWS, Azure e Google Cloud. Vamos pensar, então, assim, na prática, né? O que a gente quer ajudar? Na prática, o Score é um produto preventivo, então é um produto para evitar que você tenha uma falha, evitar que a sua vulnerabilidade se transforme em um incidente. Então, a gente vai apontar, né, essas potenciais vulnerabilidades, apontar os potenciais riscos que tem na sua nuvem, para que você possa efetuar as correções, fazer as melhorias. Tá? E o que a gente tem nesse produto? Né? Então, são mais de 300 verificações, mais de 300 checks entre essas 3 nuvens. Então, é algo que, se você considerar um ambiente com uma dezena de nuvens, um ambiente com 2 ou 3 regiões que você usa, se você tiver 10 nuvens, 3 regiões e 10 serviços, né, que não estou falando que é nada absurdo, nós estamos falando de, para você fazer isso no dia a dia, de forma manual, você tem 10 lugares para entrar, vezes 3, que você vai entrar na nuvem, depois você vai escolher a região, depois o serviço. Então, é 10 vezes 3 vezes 10. Então, são 300 lugares diferentes para você olhar. Então, como vocês podem imaginar, isso para uma pessoa fazer de forma manual é muito difícil. E a gente se posiciona como o braço direito do time de segurança da informação. A gente não é um produto para competir com o CISO, não vai tornar o CISO obsoleto ou o DevOps obsoleto. A gente é uma ferramenta para o DevOps. A gente é uma ferramenta para o CISO. Por quê? Nessas 300 verificações, a gente vai olhar para os principais frameworks e regulações do mercado. Então, se você é uma empresa regulada que tem que passar você tem que passar por PCI, ISO 27001 ou o que quer que seja, a gente vai ter essas verificações. A gente vai ter verificações para LGPD e Bacen, que é uma dor muito grande aqui, principalmente quando a gente fala no mercado brasileiro. A gente vai ter essa visão multi-cloud.
porque tem essa complexidade que eu coloquei lá atrás, mas muitas vezes é uma decisão de negócio, né? Uma empresa pode muito bem, e faz sentido ter essa discussão de, será que eu devo ficar preso ou com todo o meu conhecimento a um único vendor, a um único cloud provider, ou vale a pena eu distribuir? Porque se em determinado momento essa empresa mudar sua política de preços, e pode se tornar inviável para mim, pelo menos eu tenho um backup para fazer essa verificação. Eu posso ter um cenário de ter um ambiente pluricloud, que é você usar diferentes nuvens e usar o melhor serviço de cada uma das nuvens. Então eu gosto muito do BigQuery do Google, eu gosto do servidor da AWS, gosto do armazenamento da Microsoft, e eu vou usar esse serviço em cada uma das nuvens. Você pode ter um ambiente que é efetivamente multi-cloud, ou seja, eu tenho aqui um servidor no Google e ele tem um backup na Azure. Então, se tem um problema no Google, vai ter esse backup e eu vou ter 100% de disponibilidade. Só que você não consegue ver isso no mesmo lugar. E aqui é exatamente isso que a gente oferece, né? Você poder, em uma única plataforma, poder ver, ter uma visão única, unificada, de acordo com o framework de todos os ambientes. Se você tiver produção nos três, você consegue ver produção em um lugar só. E aí a gente vai trazer, como eu disse, os dois lados, né? A visão executiva para o CISO, para o DPO, e uma visão operacional para o DevSecOps, né? Então a gente tentar apoiar esses dois lados com, por exemplo, relatórios de auditoria, CSV, PDF, diversas funcionalidades, né? Que vão ajudar bastante. Eu estou tentando acompanhar aqui as perguntas e eu já vou trazer aqui uma do Bruno. Bruno, quando você fala aqui, perguntou aqui se é um Well Architected automatizado e mais humano. Eu diria que é um Well Architected com esteroides, porque o Well Architected Framework, a gente olha as verificações de segurança, assim como olha dos produtos equivalentes de Azure e Google, que é o Security Command Center, por exemplo, e a gente não só olha esses, como também olha essas outras verificações. Então, a gente vai além. Então, a gente tem mais verificações do que o Well Architected, por exemplo. E, além disso, eu vou falar um pouquinho mais sobre funcionalidades do produto. A gente vai ter algumas funcionalidades a mais, coisas que o Well Architected, né, as boas práticas dos provedores não vão trazer. E já puxando aí, já que você abriu esse ponto, então, quais são as funcionalidades, quais são os diferenciais desse nosso produto? Então, na visão executiva. Nossa visão executiva é como que a gente, sentando na cadeira do CISO, né, do CTO, qual que é a dor dele? O CTO, o CISO, ele tem que gerenciar um time cada vez melhor, um time cada vez maior, um time com diversas especialidades diferentes lá dentro, com diversas responsabilidades, espalhados pelo Brasil. E ele não sabe que está o mundo, né? E ele tem pouca visibilidade do que está acontecendo. E é isso que a gente vai tentar trazer para ele. Então, uma pontuação de 0 a 1000. As vulnerabilidades classificadas por grau de criticidade, quanto você tem crítico, quanto você tem médio, quanto tem baixo. Uma evolução do ambiente para poder ver se está melhorando, piorando ao longo do tempo, e até no detalhe do que foi feito entre verificações, e um mapa de risco. Bater o olho e ver em qual região da nuvem está sendo usado. E você bate o olho e identifica, como assim eu tenho um servidor no Bahrein, já quero sair dali. Outras features aí que são muito legais, e desculpa que estou um pouco resfriado, pessoal, né? Você pode criar seu framework personalizado. Então, eu tenho 20 anos de mercado, eu aprendi que não basta olhar o CIS, uma mistura de CIS com PCI é o melhor cenário. Ou eu quero fazer um framework com 10 itens que para mim são essenciais. Então, você pode criar isso. Você pode ir além do que um framework fala. Você pode trazer o seu know-how para cá. E aí, você ter essa visão do todo e pô, mas Henrique, eu tenho, isso aqui você tem CSPM, você tem CASB, Endpoint Protection, WAF, você tem dezenas de produtos no portfólio ali, no toolkit de um CISO. Então, a gente também tem uma API aberta, que ele pode plotar no BI, onde quer que faça sentido para ele, e ter todas essas informações no lugar só. Então,
CISO é a visão executiva, que é essa visibilidade. Só que isso não ajuda o DevOps, não ajuda o DevSecOps, não ajuda quem está ali no dia a dia da operação. Então, para essa pessoa, a gente tem duas visualizações, a de vulnerabilidade e a de recurso. O objetivo aqui é mostrar no detalhe onde foram identificadas cada uma das vulnerabilidades e o que são essas vulnerabilidades. E aqui, trazendo para você, Bruno, que você coloca aqui o mais humano, o que a gente traz de diferente? A gente traz filtros para ajudar na priorização. Voltando lá para o meu exemplo anterior, 10 contas, 3 regiões, 10 serviços, 300 lugares para olhar, o que eu faço primeiro? Então, você pode filtrar por região, por grau de criticidade e até mesmo por artigo da lei, quando a gente fala de LGPD ou Bacen. Depois disso, uma vez você fez o filtro, selecionou a vulnerabilidade, a gente vai trazer conteúdo. E nesse conteúdo, o que significa, qual é o impacto? Um passo a passo, uma documentação criada pela Team Cloud, em que você pode clicar em cada um dos itens e remediar. Pô, Henrique, eu acabei de começar o Cloud, eu não conheço muito bem o serviço X, até porque provedores têm centenas de serviços, sem problema algum. Com esse passo a passo, você vai conseguir resolver com as referências do provedor de nuvem para chegar nessa solução. Aí tem uma outra questão que acho legal você falar que é a palavra humano, né? Porque software muitas vezes é, entre aspas, burro, né? Ele não sabe como que é seu negócio. E aí voltar para o lado do começo. Vocês têm que olhar como negócio. E como negócio, vocês sabem que nem toda vulnerabilidade representa um risco. Uma porta aberta de uma API que está aberta porque é o Open Banking não representa necessariamente um risco. Então, você tem a opção de, para toda vulnerabilidade, dar um aceite de risco. Falar, ó, isso aqui não tem impacto no meio ambiente, esse recurso específico, ou uma vulnerabilidade como um todo. Voltar ao exemplo do MFA. Ah, eu não uso MFA da AWS porque a nossa organização usa o Azure AD. Então, eu não preciso ter essa proteção adicional. Marca lá o aceite de risco, o owner da conta, né, o CISO, aprova e pronto, você não tem aquele, entre aspas, falso negativo, né, aquela vulnerabilidade que não representa um risco para você. E aí também a possibilidade de você exportar esses dados, exportar em CSV, exportar em PDF, e mesmo integrações, Jira, Trello, ServiceNow. Então, a gente não... Se você for falar com qualquer pessoa de produto, a pessoa vai falar assim, Henrique, mas como assim? Por que você dá a API aberta para colocar no Power BI? Por que você permite exportar em CSV, a pessoa resolver no computador dele ou jogar no Jira? Vai sair do seu produto, né? Qualquer coisa que você fale de produto, fala, deixe no seu produto. Mas o seu objetivo não é fazer você ficar no nosso produto. Nosso objetivo é que você tenha uma nuvem mais segura, que você reduza a sua superfície de ataque, que você consiga fechar um contrato com uma grande empresa porque você mostrou maturidade de segurança. Então, que se o preço disso for você acessar outro produto, não temos problema nenhum, né? O nosso, contanto que você consiga atingir essa maturidade de segurança, é isso que a gente quer aqui. Mas você fazer uma correção por vulnerabilidade nem sempre é o melhor, é o processo mais fácil para o DevSecOps, para o DevOps. Porque pensa o seguinte, eu vou lá na vulnerabilidade, porta aberta do S3 na AWS. Mas aquele S3, ele não tem só uma porta aberta. Ele pode também não estar encriptado. Ele pode também estar com outras vulnerabilidades. Então, você tem o caminho de ir pela vulnerabilidade ou pelo recurso. Nós vimos que na nossa indústria o que mais tem é ataque a MFA não autorizado, MFA não ativado. Então, eu vou na vulnerabilidade, MFA não ativado, vou notificar todos os usuários para corrigir. Ou eu posso ir pelo recurso. O usuário Henrique, ele é um full admin, então eu tenho que fazer todas as medidas no IAM dele para evitar que ele tenha uma vulnerabilidade. E aí não vai ser só MFA, vai ser uma senha segura, como tantas outras medidas. Então, a visão de recurso é exatamente isso. É você ir em um recurso e corrigir tudo que tem naquele recurso. Eu vou no recurso que é mais sensível e corrijo todas as vulnerabilidades que tem nele. Também com filtros, inclusive filtros por tag, também com passo a passo para remediação, com aceite de risco, com tudo aquilo que a gente tem na outra tela. Então, o que a gente busca aqui no fim do dia não é olhar para um lado ou para o outro. A gente vê alguns produtos do mercado, alguns CSPMs, que só olham para o DevOps.
Mas aí o DevOps, ele vai ter que ter um trabalho de explicar para o gestor dele, para o CISO da empresa, para o gerente de segurança da informação, o que foi feito, por que foi feito. E aqui a gente busca trazer exatamente isso. O CISO também vai ter essa visão, também vai ver tudo que foi feito. E aí os dois times conseguem trabalhar em conjunto com o apoio da Clean Cloud, com o apoio do nosso produto. E aí acho que vale destacar que a gente tem até alguns módulos adicionais e dois que merecem grande destaque. Primeiro, que são verificações real-time, verificações em tempo real. Então, aquilo que é muito crítico, você não quer esperar o dia seguinte. Né? Se você tem um banco de dados com um CPF de todos os seus clientes, um cartão de crédito do seu cliente, você não quer esperar o próximo assessment. Você quer saber imediatamente. Então, para algumas verificações críticas em nuvem AWS, a gente te notifica imediatamente, inclusive com todos os detalhes, passo a passo, remediação, e até mesmo quem fez aquela alteração, né? Que seja por engano, seja um malicious insider, quem sabe que infelizmente acontece isso nas empresas. E também você pode fazer assessment de terceiro. Você que trabalha numa empresa grande, quando a gente fala do seu ecossistema, muitas vezes a maior vulnerabilidade não está na sua empresa em si, mas no seu ecossistema. Então, você pode, uma vez integrado a conta desse terceiro, com autorizações e tudo mais, a gente fazer esse assessment e você assegurar que esse terceiro está mantendo um nível de segurança que é adequado para trabalhar com a sua organização. Porque, voltando lá, né, quanto mais informações a gente tem digitalizado, quanto mais nossa receita é digital, maior o valor desse dado e outras formas que vão usar. Às vezes vão entrar naquela casa que não tem cerca para pular para dentro da cerca do lado. Então, essa casa vizinha também deve ser protegida para que a casa do meio esteja protegida. Então, é também a ideia aqui, que você acompanhe o seu terceiro, que ele está seguindo as melhores práticas, mantendo uma maturidade, evoluindo nesse sentido. E aqui, no fim do dia, gente, o que a gente quer com o Score, a gente pensa muito em Pareto. É ser 80% efetivo e resolver 80% dos problemas, né, com o mínimo de esforço possível. Ah, mas você quer fazer só coisa simples? Não, eu quero fazer aquilo que vai trazer o melhor resultado para a minha organização. Mais uma vez, eu pensar como dono do negócio. Mais uma vez, eu olhar e falar assim, ó, a gente está vivendo um momento, né? E olha como é fluido. Se Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que deu uma travada, pelo visto. Voltou, gente? Obrigado aí pelo aviso, tá? É, então, vou dar um passo aqui, talvez eu repita um pouquinho. Então, aquilo que eu falei, né? Visão de negócio. Estamos aqui em 2021, agosto de 2021. O mercado, juros lá embaixo, o mercado bombando, startups contratando para tudo quanto é lado. Então, a dor ali seria, precisamos resolver essas 500 vulnerabilidades. Como a gente vai fazer? Eu tenho uma dor de contratação. Passou um ano e olha como é fluido. A dor não é mais contratação, agora é cash, né? Então, gente, não conseguimos bater nossas metas, né? O mercado está muito complexo, o custo de capital está muito alto, vamos segurar o freio, vamos segurar a contratação. Você vê que nos dois cenários você precisa, de ter um produto para te apoiar, e dois, você precisa ser efetivo naquilo que você está resolvendo. E é aqui isso que a gente se propõe, né? Vamos resolver os grandes problemas, vamos resolver aquilo que vai causar um grande impacto, aquilo que você tem mais probabilidade de sofrer um ataque. Mas e se eu sofrer um ataque igual da SolarWinds? A gente vai evoluir para chegar no momento que a gente não vai sofrer esse ataque, mas no primeiro passo, a gente está 2, 3 passos atrás disso. Porque hoje tem um termo que eu gosto muito, que é o analysis paralysis. Não sei se vocês já ouviram o termo, mas com certeza vocês já vivenciaram. É o paradoxo da escolha, né? Quando tem muita coisa para fazer, você não consegue tomar decisão. Quantos de nós não teve isso já no Netflix?
dezenas e dezenas de filmes para assistir, aí você fica rodando, 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 quando dá por si, se passaram 2 horas, não assistiu o filme que queria ver e não tomou nenhuma decisão. E esse é o problema que a gente vive agora. A gente tem um cenário que a nuvem cresceu muito, você tem muitos recursos e, consequentemente, você tem muitas vulnerabilidades. O problema de você ter muitas vulnerabilidades é por onde começar. E é isso que a gente tenta ajudar com o produto, com os filtros, com a criticidade, ajudar a priorização. E, gente, tenham na cabeça, segurança da informação não é estar por 100% seguro. Nenhum produto, nenhum profissional, ou nenhum produto ou profissional sério vai te garantir que você não vai ter um ataque. O que você vai buscar sempre é redução da superfície de ataque. O que você vai buscar sempre é a melhoria contínua. É você evoluir nos processos, é você trazer segurança para o core, é você tomar as medidas para evoluir. Mas isso não quer dizer que você vai estar 100% seguro. E como eu reduzo a minha superfície de ataque da forma mais efetiva possível? Atacando, em primeiro lugar, aquelas vulnerabilidades que sofrem mais ataques terceiros. E por que sofrem mais ataques terceiros? Porque os terceiros sabem que são as vulnerabilidades mais comuns de encontrar nas empresas. E são as vulnerabilidades que, uma vez exploradas, causam um maior impacto. Então, a gente tem que pensar como ele e tem que, então, resolver isso. E aqui, eu como DevOps, acabei de me formar, eu vou fazer o que meu chefe pediu. Vamos pensar por que ele pediu isso e vamos tentar entregar o que é o melhor valor para a empresa, não só a mera execução de uma tarefa. Não estou falando aqui para ser rebelde, para não fazer o que o gestor pediu nem nada, mas trazer também esse a mais, né? Mostrar que, ó, eu como dono do negócio quero fazer isso. Ah, mas tem que fazer aquilo? Tudo bem, disagree and commit, né? Não concordo, mas você tem mais experiência, você tem talvez uma informação que eu não tenha, confio em você, eu vou fazer. Mas pense como negócio. Cada vez mais vão ver como vocês são importantes. Mais importantes, se tornam muito mais importantes para o negócio, para a empresa de vocês. E aí, a gente tem aqui os benefícios do score. Então, você usar o nosso produto de uma forma adequada, você vai estar em conformidade, né? Não é 100% perfeito, não, mas você está seguindo ali as melhores práticas trazidas pela LGPD e Bacen. O CIO, CISO, DPO tem visibilidade do que está acontecendo. O trabalho do DevOps é cada vez mais eficiente, mais efetivo. Ele consegue entregar mais com menos tempo. Ele consegue finalmente jantar com a família depois de um incidente. Você consegue ter essa visibilidade multi-cloud, saber o que está acontecendo, fazer a remediação da vulnerabilidade, mesmo daquele serviço que não tem tanta experiência ou não conhece há muito tempo. E a grande vantagem de ser brasileiro, tem um produto e suporte em português. Então, se vocês visitarem nosso site, vocês vão ver lá que não é um robô, vocês vão falar com o nosso time de CS em português. Então, e por ser brasileiro, a gente sempre vai olhar as dores do mercado brasileiro antes de olhar a dor de fora. Não é como uma empresa americana que vai pensar no problema americano, depois no europeu, depois no chinês, depois no resto do mundo que vai vir o nosso. Não, a gente vai começar pela LGPD, começar pelo BAS, e começar pelas duas que a gente identifica por aqui. E com tudo isso, o que você consegue? Você consegue ter essa visibilidade no conselho, o conselho vê que o desempenho e a agilidade do time está cada vez melhor. Você consegue ver que o risco foi mitigado, grande parte desse risco foi mitigado, que as vulnerabilidades foram mapeadas, foram corrigidas. E muitas vezes, só de estar mapeado, você já está num passo, você já sabe o que tem que fazer, você já não está mais paralisado, você já começou a tomar as medidas. Então, o cenário completo aqui que a gente traz, e claro, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que isso acontece do dia para a noite, é que é um processo. É que não é para ser, não é para pensar pequeno nem nada, mas é olhar isso como um todo. Né? Que trabalhar com segurança da informação é você dar um passo de cada vez e saber que é uma jornada infinita que nunca vai acabar, mas que os resultados vão ter visibilidade para todo mundo. E aí, gente, antes de encerrar aqui,
queria trazer uma promoção especial aí para vocês. Então, eu vou deixar, inclusive, esse slide para facilitar, caso alguém não consiga anotar, e depois eu coloco aqui no chat. Mas, ao acessar nosso site, nosso produto, square.thinkcloud.io, tem o botão do Sign Up, aqui já está o link direto. Ao criar uma conta, você vai ter acesso a uma conta demo multi-cloud para você ver todas as funcionalidades aqui que eu mostrei. Vocês podem conhecer o produto, ver como funciona, o aceite de risco, as visões, como funcionam as integrações e tudo mais. E, caso haja interesse, entre em contato ali no chat com esse código, né, o DevOps Experience, que a gente vai dar de forma totalmente gratuita um assessment para sua nuvem. Então, a gente vai fazer um scan na nuvem de vocês, sem qualquer custo, tá? O único ponto é que essa promoção é válida só até amanhã, tá? Então, aproveitem, conversem com o gestor, vê se isso pode ser feito. Obrigado aí que colocaram aqui o nosso link. E aí espero que testem, que gostem do produto. E aí queria deixar uns minutinhos finais para tirar alguma dúvida que tenham antes da gente começar para ir para os nossos testes aqui que a gente preparou para vocês. Deixo aqui também meus contatos. Meu LinkedIn eu já compartilho ali no chat. Vai ser um prazer também conectar um pouco mais. Teve uma pergunta aqui, quantos itens que monitora em tempo real? Em tempo real são 16 vulnerabilidades, todas em nuvem AWS, todas de criticidade alta. Fala, Henrique, Daniel aqui, beleza? Opa, tudo bem e você? Sensacional, cara, muito bom. Pô, eu sou super adepto de produtos nacionais, acho que o que você falou no início da apresentação é uma verdade. O Brasil é um exportador de pessoas na área de tecnologia, né? Os melhores profissionais do mundo trabalham aqui, então é normal se esperar que as melhores soluções também nascem aqui no nosso país, né? Não hoje em dia isso já não é mais surpreendente, né? Então a gente já está quase que acostumado em ver soluções aí. Fantástico, cara. Muito bom. Eu não conhecia o Henrique. O Henrique que não vai me deixar mentir, né, Henrique? A gente conversou só pelo WhatsApp, não é verdade? LinkedIn e o WhatsApp, né? Então, aí LinkedIn. eu recebi ali tava navegando no LinkedIn, conheci a Clean Cloud, li sobre a solução e etc. E quis trazer o Henrique aqui para apresentar a vocês aí um software nacional, né, que nasceu em terras tupiniquins aí, né? Então, quis trazer o Henrique para apresentar a solução para a gente. E o que o Henrique fez aí agora é outra surpresa, né? Ele fez aí um assessment, né, da nuvem, né? Você ofereceu aí um acesso, inclusive, ao SaaS aí para vocês. Fantástico, Henrique. Muito obrigado, cara. A gente não esperava por essa. Não, espero que gostem, espero que nosso time aqui tenha bastante trabalho com a demanda de vocês. Sensacional, galera. Vamos aproveitar aí essa oportunidade, né? Mesmo que seja, inclusive, para a gente avaliar o software numa nuvem de homologação, talvez, né? Inclusive, é muito comum as nuvens de homologação serem as maiores fontes de prejuízo para as empresas, né? O pessoal fala, não, deixa o dev acessar ali aquela nuvem, etc. Não tem dados de produção e tudo mais, mas eu já vi muita nuvem aí de homologação ser hackeada, subir aí máquinas
para minerar Bitcoin, repositórios de S3 com valores absurdos, né? E monitorar as nossas nuvens que a gente acha que não são tão importantes assim, faz parte da área de segurança da informação, com certeza absoluta, né? E aqui, Daniel, acho que tem um ponto que vai destacar, que é o seguinte: se você tem um vazamento, saiu na mídia, até você explicar que aquela é sua conta dev, Uhum. se eu não me engano, o caso da Yugo foi esse, né? Que era uma região que já não usavam, ou era uma conta era dados dummy, enfim, não representava um risco para os clientes. Mas eu lembro, assim, de grupos de empreendedores na época, todo mundo, ai, gente, mas quem tem conta na Yugo, eu tô cancelando. Tipo, o dano foi feito. Sim. É aquela frase antiga que muita gente aí já deve ter ouvido, né? Provar que focinho de porco não é tomada, né? Reputação é algo muito importante, né? Muito importante. Sem dúvida. Vamos Show lá de para as bola. perguntas? Vamos, pô. O Quero ver Henrique como o pessoal vai ser. preparou aí um Kahoot pra gente. Eu já tô com ele aqui na minha tela, velho. Vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela. Opa, deixa eu O parar a cara já minha. deu o maior presente que ele poderia dar, ele já deu, né? Então agora o pessoal vai de bônus aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu pegar agora. E está aqui. Então tá aí o link pro Kahoot. Esse é o Kahoot de hoje. Deixa eu colocar aqui. Opa, esse aqui não. Esse aqui. Esse aqui eu já... É o link que vocês têm que se inscrever. Deixa eu copiar aqui. PIN do Kahoot. É isso aí. PIN 819-655. Kahoot da Clean Cloud Score. Muito bom. Vou escrever aqui. 819-655. Foi. Bora, gente. Bora de Kahoot, vamos brincar. Espero que a gente tenha pego pesado nas respostas aí. O dia hoje foi divertido, hein? Deu uma... A gente tem uma galera, Henrique, que acompanha a gente já faz um tempão. E os caras vêm imitando no Kahoot, sabe? Mas literalmente, a galera... às 7 da manhã, da tarde, da noite e, tipo assim, uns 3, 4 eventos seguidos, mesmo. Ó, tô achando que o Sandro é um desses, hein? Então, o Sandro é o cara que vem acertando aí vários Kahoots vezes seguidas. Hoje, eu tô curtindo, cara, porque o que acontece? O Sandro sentiu o peso da responsabilidade de estar no topo do pódio todas as vezes. Porque hoje foi disputado, hein, Sandro? Fala aí, tá difícil, hein? Tô vendo aí você tentando chegar lá, quarto e quinto lugar, quase um terceiro ali, quase subindo no pódio de novo, mano. Alexandre, esse cara tem a latência muito baixa. Quando o cara aperta lá para responder a pergunta, cara, é impressionante. Como é que pode, né? Isso aí, galera. Bora entrar no Kahoot. Vou contar aqui mais 40 segundos. Tá valendo. Lembrando, quem tá no YouTube, Facebook, Twitch, tem um delay de 10 a 15 segundos aí para o Kahoot, então não acompanhem as perguntas na tela, acompanhem no dispositivo. A galera que está no Zoom já vem em tempo real. Tem que acabar fazendo um troféu pro Sandro, né, meu? Mas eu vou
ver quantos eventos ele já ganhou, meu. Eu acho que fácil aí já foi uns 3 ou 4 aí. O pessoal fala aí. Impressionante. Aí, galera, eu dei uma lambuja aí, ó. 60 segundos. Bora começar o Kahoot. Entrou? Entrou. Vamos ver. Primeira pergunta. A nuvem pública é segura? Totalmente. Só subir um PF-Sense e tá tudo certo. Vamos ver. Aí. Sim, vazamentos são decorrentes de configurações inadequadas pelo usuário. Muito bom, a galera tá prestando atenção, hein? Segunda pergunta, não vou me animar muito ainda aqui, mas vamos lá. O que é um CSPM? É isso aí, ó, é um produto de cloud security que avalia a postura de segurança. Muito bom. Uma pegadinha aí, né? Softwares de terceiros e compliance, né? Mas o Henrique falou aí mais cedo. Pegou a galera aí, ó. Essa Muito bom. foi, hein? É, pegadinha, percebi. Para lembrar dos vestibulares, né? Muda uma palavra, muda tudo. Essa galera tá acostumada, pegou, passou a rasteira. Aí agora a gente tem aí um Expert Otter, um Red Deer, Dynamic Dingo e vamos em frente. A terceira pergunta eu costumo falar que ela define o final. Vamos ver. De acordo com a LGPD, há risco em ter os dados em qual destas regiões? Daniel, acho que o que eu não falei, que eu esqueci, acho que a galera foi melhor, né? Você falou. Falei? Ah, que falou. Bom, teve uma frase que você falou assim, se eu soubesse que minhas máquinas estão lá em Bahrein, eu já iria providenciar a saída. Mas não falei como LGPD, mas o pessoal pegou bem, então. Pegou, eu peguei essa hora aí, viu, que aqui, pessoal, só um adendo rapidinho, a LGPD ela não é muito específica, mas ela fala de regiões que você tem uma lei de proteção de dados semelhante. Então, como na Europa tem uma semelhante com o GDPR, Estados Unidos, em diversos estados também, né, os países ali do Oriente Médio, se tem ali legislações muito mais restritivas, por isso não é recomendável que use essas regiões pensando em LGPD. Exatamente, né? Não significa, né, na sua totalidade, que está errado ou etc, né? É só um jurídico aí vai poder avaliar país a país, né? Porque cada caso ali, cada país acaba até tendo sua legislação, né, Henrique? Isso mesmo. Tem que fazer uma pesquisa, né? E advogado sempre responde assim, recomendável, melhores práticas. Então. Em alguns países não, né? A gente já tem ali uma sinergia com as regras, né? Como você falou. Mais claro. Uhum. Boa, show. Vamos ver como é que a gente ficou o pódio nesse momento. A gente teve uma virada de chave ali, o Giving Dragon subiu tudo, o Expert caiu uma posição, Red Deer também, o Dynamic Dingo também, né? E a gente tem o Wise Shark ali que não aparece no nosso ranking, mas deve estar poucos pontos de diferença ali. Vamos para a quarta pergunta. Qual a finalidade do aceite de risco?
itens que não represente risco, não seja alarmado. É isso aí. Muito bom, muito bom. A galera tá prestando atenção mesmo. Como que estamos? Olha, o Expert Water foi mais rápido, Give Dragon. O cara inverteu, mano. Agora é a hora da verdade. Quinta pergunta. Musiquinha muito boa. Muito. Parece aquela musiquinha do Prison Break, não parece? Muito. Não lembra, meu? Eu tenho isso na minha cabeça. O Score é multi-tenant e multi-cloud. Sim, é isso aí. Muito legal. Então, multi-tenant significa ali vários inquilinos e multi-cloud todas as redes, né? Então, dá para ter várias organizações e várias clouds conectadas nessas organizações. Top. Muito legal. Bem flexível, então, né? Show. Agora, vamos ver, Henrique, como é que ficamos. Fast Honk, terceiro lugar, parabéns. Give Dragon, segundo e primeiro. Ai, mano, será? Expert Water. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, a Pamela tá deixando aqui para vocês no chat o link para vocês preencherem para nós, enviarem os dados, né? Parabéns para vocês, pô. Foi top, muito bom. Henrique, muito, muito, muito obrigado, cara. E aí, o que você achou do evento? Eu vi que você entrou na palestra anterior. O que achou? Tá Pô, legal? nossa, legal demais. Parabéns aí, Daniel, pela iniciativa. Quando precisar de mim, fique super. Vai ser um prazer aqui retornar. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Por favor, mandem feedback. Se vocês gostaram, que acharam que eu falei pouco, falei muito, falei certo, falei errado. Manda mensagem no LinkedIn, e-mail, como for melhor para vocês. Vai ser um prazer estar aí com vocês no comecinho de tarde.